Arduino para todos. Desvendando a placa Arduino. Vamos agora desvendar o ambiente Arduino. E durante o processo, estaremos explicando alguns conceitos básicos. Você pode utilizar o Arduino como se fosse uma caixa preta, fechada, inacessível. Mas o objetivo dessa série de programas é abrir essa caixa e iluminá-la o máximo possível. Não queremos que você apenas utilize o Arduino. Queremos que você compreenda que poderá criar um novo Arduino. Você já deve ter ouvido alguém dizer que o Arduino é um sistema embarcado. Mas o que é um sistema embarcado? Ao contrário dos computadores pessoais que utilizamos para propósitos gerais e diversificados, um sistema embarcado é geralmente menor e realiza um conjunto de tarefas pré-definidas. E por esse motivo, tende a ter o seu tamanho em miniatura e o custo é geralmente baixo. Além disso, a sua funcionalidade geralmente não pode ser alterada durante o seu funcionamento. Para modificá-lo, é necessário reprogramar todo o sistema, o qual pode envolver o hardware, que é a parte física, e o software, que é a parte de programação. E agora vamos falar da placa Arduino. Existem vários modelos de placa no mercado, mas trataremos da placa Arduino Uno, por ser de baixo custo e ser a mais utilizada para fins acadêmicos e domésticos. O ambiente Arduino é formado por dois componentes, a placa, que é o hardware, que usaremos para construir os nossos projetos, e a IDE Arduino, que é um ambiente de desenvolvimento, onde podemos construir e visualizar o programa, o software. É na IDE onde escrevemos por meio de códigos o que queremos que a nossa placa faça. A placa Arduino tem diferentes seções, cada qual com diferentes funções. Por exemplo, nós temos entrada ou saída de dados, leitura de sensores, controle de circuitos, dentre outras partes, as quais explicaremos a seguir. Uma das principais características do Arduino é o seu microcontrolador, o Atmega 328, que é considerado o cérebro do Arduino. Nós falaremos sobre ele de forma detalhada no próximo bloco. E agora falaremos sobre o sistema de alimentação de energia da placa. Aqui nesta tela, nós estamos mostrando a entrada de energia elétrica e de dados, a qual é feita a partir da porta USB do computador. Quando fornecemos energia à placa, imediatamente o LED ON se acende conforme visualizamos no círculo amarelo. Outra entrada de energia pode ser visualizada no canto inferior esquerdo, que pode ser utilizado para fornecer energia para o Arduino quando a energia for proveniente de shields ou de uma bateria ou fonte de corrente contínua. Mas o que são os shields? Shields são placas de hardware que podem ser plugadas no Arduino. Essas placas contêm circuitos eletrônicos que permitem o desempenho de várias funções: acesso remoto, Wi-Fi, Bluetooth, controle de motores, dentre muitas outras. Voltando à nossa placa Arduino, verificamos que logo abaixo da entrada USB temos um fusível que protege a placa. Esse fusível se queima se a entrada de energia for maior do que 5 volts, protegendo assim a placa de uma possível queima. E logo abaixo do fusível, nós temos um regulador de tensão, que mantém a placa constante em 5 volts. E mais para dentro da placa, temos um outro regulador de tensão, que manterá certos componentes da placa em 3,3 volts, pois nem todos os componentes suportam a tensão de 5 volts. E por falar em tensão, você sabe o que é tensão e corrente elétrica? Você sabe o que são as correntes contínua ou alternada?
Esses são conceitos interessantes para sabermos, pois nós os vemos em todos os aparelhos eletrônicos que temos em nossas casas. A corrente contínua, cujo símbolo é DC ou CC, é o fluxo ordenado de elétrons sempre numa mesma direção e possui dois polos, um negativo e um positivo. Aqui na tela, nós vemos um exemplo de um circuito feito por uma pilha. Essa pilha tem dois compartimentos, sendo que um deles é mais negativo que o outro. E pela lei da atração entre cargas negativas e positivas, os elétrons deslocam-se por um fio condutor e passam dentro de uma lâmpada, emitindo luz no processo, e caminham então em direção ao outro polo com cargas elétricas opostas. Esse é um exemplo de corrente contínua, que é geralmente de baixa tensão e provém de pilhas ou baterias, e também de fontes que filtram a corrente alternada que vem do sistema elétrico de nossas residências. E o que é a corrente alternada? A corrente alternada tem esse nome porque alterna a direção de seu fluxo, ora para a direita e ora para a esquerda. Essa é a corrente encontrada nas tomadas da nossa casa e geralmente de 127 volts ou 220 volts. E como ocorre essa inversão no sentido da energia? Vamos pegar o exemplo de uma usina hidrelétrica. Quando a água cai em uma barragem, ela produz muita energia. Essa energia desloca-se para um gerador e deste para transformadores que possuem ímãs e fios condutores de energia. A energia produzida pela corrente alternada é de milhares de volts e pode viajar milhares de quilômetros sem grande perda. E ao chegar nas cidades, essa energia passa por transformadores e é reduzida para tensões menores, que depois são transformadas em 220 volts ou 127 volts nas tomadas das nossas casas. E já que estamos falando em corrente alternada, vamos falar em hertz. Como vocês podem verificar agora neste gráfico, a corrente alternada sofre 60 inversões de direção por segundo. Nós vemos isso nos picos deste gráfico. Cada pico no gráfico significa que houve uma inversão, e cada inversão é chamada de hertz. E é por isso que sempre lemos que as tomadas das nossas casas têm 60 hertz, porque tem 60 inversões de direção de corrente elétrica por segundo, sendo ela de 127 ou de 220 volts. E só para complementar, vamos explicar de forma simples o que é tensão e corrente elétrica e o que é watts e volts. Vamos usar como exemplo uma mangueira de jardim. Assim que ligamos uma mangueira, percebemos que a água sai com uma certa pressão. Essa pressão seria algo semelhante à tensão elétrica. Já a corrente elétrica seria como sendo a água passando por dentro da mangueira. Na corrente elétrica, os elétrons deslocam-se de modo semelhante, pelos fios condutores que geralmente são feitos de cobre. E para encerrar essa parte de conceitos, qual a diferença entre volts e watts? Como acabamos de ver, volts é a medida de tensão dada pela diferença entre polos ou fases. Já os watts são uma medida de tensão relacionada ao consumo de cada aparelho em sua casa. É a quantidade de energia consumida para o aparelho realizar certo trabalho. Por exemplo, para aquecer a água para o seu banho, o seu chuveiro consome muito mais energia do que o seu aparelho de som. Assim, devemos tomar banhos mais rápidos ou a conta virá bem salgada.
Bom, e agora que compreendemos melhor esses conceitos de nosso cotidiano, vamos continuar a desvendar os mistérios super interessantes da nossa placa Arduino. E vamos começar falando sobre os pinos do Arduino. O Arduino possui diversos pinos que são utilizados para comunicar o sistema interno ao meio externo. Os pinos servem para emitir e captar informações e para conectar a nossa placa a diversos outros componentes e a outras placas. Em um dos lados da placa Arduino Uno, nós temos 14 pinos digitais, contando de 0 a 13. Dentre esses pinos, o pino 13 é diferenciado, pois tem um pequeno LED ligado a ele, o que permite a execução de vários experimentos que envolvem o acendimento de LEDs. Do outro lado da placa, temos os 6 pinos analógicos, mas vamos falar primeiro dos pinos digitais. As entradas ou saídas digitais só podem assumir 2 estados, high e low, isto é, ligado ou desligado. Quando está desligado, o pino tem entre 0 e 2 volts, e quando está ligado, tem 5 volts. Por meio dessas entradas digitais, nós podemos verificar, por exemplo, se uma porta está aberta ou fechada, identificar se um botão está pressionado ou solto. Eu posso ligar, por exemplo, LEDs, motores, robôs. São inúmeras as aplicações e usamos sempre números inteiros, isto é, sem casas decimais depois da vírgula. Já as grandezas analógicas são aquelas que variam continuamente dentro de uma faixa de valores e aceita os números não inteiros, por exemplo, 1,4, 13,1, 14,2. Para nossa melhor compreensão, podemos considerar simbolicamente uma escada como sendo um valor digital, pois ela varia de degrau a degrau, isto é, de número inteiro a número inteiro. E podemos considerar uma rampa como sendo uma grandeza analógica, pois ela é contínua. Um exemplo a ser citado poderia ser a temperatura, 37,1, 37,2, 37,3. Geralmente, os equipamentos com botões são considerados analógicos. Exemplos de variáveis analógicas são som, temperatura, luminosidade, calor, pressão e muitos outros. Por meio do Arduino, nós podemos fazer essas medições de grandezas analógicas contínuas. Mas aí nos deparamos com um desafio. Na realidade, o Arduino não tem pinos analógicos. Todos os seus pinos são originalmente digitais e podem ser utilizados como tal. E como então podemos fazer medidas analógicas? Nesse caso, a solução dos desenvolvedores da placa Arduino foi transformar a grandeza analógica em digital e chamá-la de analógica. Mas como isso foi feito? Voltando ao nosso exemplo de escada, o espaço de um degrau foi transformado em muitos degraus bem pequenos, mais precisamente em 1024 degraus, que variam de 0 a 1023. Mas por que esse número 1024? Porque, por padronização, na linguagem computacional, nós fazemos cálculos com a base 2, por ser um sistema binário, 1 ou 0. E neste caso, nós elevamos o número 2 a uma potência de 10. E quando elevamos 2 a 10, obtemos 1024. Assim, a nossa escada fica com 1024 pequeninos degraus, indo de 0 a 1023, o que faz com que ela se pareça com uma rampa, e conseguimos assim simular uma grandeza analógica a partir de uma grandeza digital.
Além das 6 portas analógicas mostradas anteriormente, o Arduino possui 6 pinos para a saída PWM, os quais também podem ser convertidos em analógicos quando necessário. São eles os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Na placa do Arduino, essas saídas estão marcadas com til, conforme verificado na imagem. Agora vamos falar sobre a comunicação serial do Arduino. Os pinos 0 e 1 têm uma função adicional, chamada de comunicação serial. Nesses pinos, a porta RX é usada para receber dados e a porta TX é usada para transmitir ou enviar dados. E quais as funções dessa comunicação serial? É comunicar 2 Arduinos entre si. Quando você quer, por exemplo, um Arduino desempenhando uma função ligado a um outro Arduino que desempenhe outra função ao mesmo tempo. Seriam funções desempenhadas em série e por isso o nome serial. Outra aplicação seria a de comunicar o Arduino com o PC, sendo uma comunicação adicional além da entrada USB, para se ter acesso a outras aplicações que estejam rodando simultaneamente ao PC. Esse recurso limita-se a um processo por vez. Uma terceira aplicação da comunicação serial consiste em conectar módulos, como por exemplo um modo Bluetooth, que permita que você possa fazer comunicação em série por meio de 2 dispositivos ligados entre si via Bluetooth. Mais ao centro da placa Arduino, vemos LEDs que acendem para indicar que a comunicação serial RX e TX está funcionando. Pino Aref. Logo ao lado do pino 13 e do pino GND, existe o pino Aref, que consiste em uma entrada de tensão de referência para o conversor analógico digital. Quando não há nada conectado nesse pino, a tensão de referência é 5 volts. Mas supondo que eu queira usar um sensor cuja saída máxima seja apenas de 2 volts. Nesse caso, se eu ligar o pino Aref em 2 volts, a precisão da medida aumentará. Pinos Reset. Assim como o computador, o Arduino às vezes precisa ser resetado para limpar a sua memória. Para isso, o Arduino tem um botão e um pino por meio dos quais ele pode ser resetado. IOREF. Esse pino fornece a referência de tensão com que o microcontrolador opera. São pinos de alimentação que fornecem tensão de 3,3 e de 5 volts para alimentação de shields, de LEDs, de sensores e de módulos externos. Já o pino GND, que significa ground, é o fio terra. Todos os sensores e circuitos precisam ter uma fonte de entrada de energia e também uma ligação ao pino terra. Além dos componentes já citados, a placa do Arduino Uno apresenta vários microcomponentes. Dentre esses componentes estão os resistores, que estão posicionados antes de certos componentes. Os resistores são feitos de materiais diversos, incluindo carbono, que tem por função reduzir a tensão elétrica que passa por eles, de modo a preservar os demais componentes da placa, impedindo que queimem. A placa possui também capacitores, que conseguem armazenar pequena quantidade de energia, a qual é fornecida para acionar certos componentes ou para manter constantes as cargas elétricas em certos pontos da placa. Mas os principais componentes da placa Arduino são, sem dúvida, os seus microcontroladores, o Atmega 328 e o Atmega 16U2.
O microcontrolador Atmega 328 é o cérebro do Arduino, mas isso falaremos no próximo bloco. Até lá!